CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, companheiros aqui presentes, bom dia quem nos acompanha de casa. Nós estamos... Agora foi? Então vou dar bom dia outra vez, que o telefone não estava ligado. Bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 25, Buscai e achareis. Hoje nós vamos partir do item 6 em diante, observai os pássaros do céu. Como essa leitura do item 6, ela nos causa dúvidas, embora Kardec tira nossas dúvidas completamente. Na semana passada eu tinha falado, né? Que quem estivesse em casa ou vinha de luz, que desse uma olhadinha na lição 152, que o título é Cuidados. E Emmanuel nos diz umas coisas bem interessantes, eu vou usar como página de abertura. Não vou ler toda, mas vou ler o que diz respeito ao nosso estudo de hoje. Ele diz assim: a recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Depois ele diz assim: decididamente o lírio não fia, não tece, de acordo com o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não pede admiração alheia, não floresce no jardim, ou em qualquer tipo de terra, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria, conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando morre o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? E mais adiante ele diz: o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios de Deus. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Então nós vamos fazer a nossa prece, depois nós vamos ler o Evangelho e vamos ver por que nós lemos isso, que é interessante. A leitura, eu não li completa, eu li só uns pedacinhos. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo sempre por aumentar em nós a vontade de estar aqui presentes ao estudo do Evangelho, que tanto bem nos faz, que tanto nos esclarece, nos equilibra. Agradecemos, Senhor, pelas lições contidas no Evangelho, pelas palavras, as Tuas palavras, pelas palavras dos bons Espíritos que aqui deixaram instruções excelentes, que com a permissão de Deus nós estudamos, porque o nosso desejo é nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, que possamos compreender as Tuas intenções e as Tuas vontades para conosco, para que possamos ir nos melhorando cada vez mais. Em Teu nome, Jesus, em nome de Emmanuel, patrono do nosso estudo, em nome dos espíritos amigos que trabalham nesta casa, no nosso CEAP, no nosso querido altivo, Antônio de Aquino, e todos eles, Senhor, que possam estar sempre presentes, nos auxiliando, nos alertando, para que possamos tirar muito proveito dos Teus ensinos. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
Então, hoje, item 6, observai os pássaros no céu. Vamos, Guilherme, vamos lá? Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Isso, até aí é muito fácil da gente entender, né? A gente até usa isso, né? É uma parte da Bíblia que quase todos nós temos isso gravado em nós, né? Não acumular os tesouros da terra, porque a ferrugem, as traças consomem, os ladrões roubam. Não é isso? E os tesouros do céu são as nossas virtudes que ficam conosco e a gente, quando desencarna, leva. É a nossa bagagem espiritual, né? E ele diz, porque onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração, por causa do nosso apego, né? Quando você tem um tesouro, você diz, eu tenho, é meu. Você botou onde? Não posso dizer, está escondido, porque é meu, né? Então, está no meu coração. Então, o tesouro, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Então, se eu só tiver tesouros materiais, como é que vive? Como é que fica o meu sentimento, meus pensamentos, né? Então, lembrando das nossas virtudes. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde acharei vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado à sua altura? Então, aqui agora ele já está fazendo essa recomendação que depois Kardec vai explicar muito bem para a gente, né? Que a gente não fique ansioso para saber onde vai comer, o que vai comer, onde é que vai se vestir, como é que vai se vestir, que a gente não fique ansioso, que a gente não adoeça por causa disso. Mas a gente sabe que tem que trabalhar por isso. E nós podemos trabalhar, e os pássaros não. Há uma diferença entre nós e os pássaros. Há uma diferença entre nós e os lírios. Deus nos deu a inteligência, né? Nos deu os membros para a gente usar para trabalhar. Então, há uma diferença. Nós vamos entender por que dessas palavras de Jesus. E depois? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Então ele está mostrando aqui, quando você fica nessa angústia, né? O que eu vou comer, como é que eu vou vestir, o que eu vou fazer, você vê que ele colocou tudo no futuro, né? Que comeremos, que beberemos? Quer dizer, está preocupado com o futuro, mas está trabalhando? Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me ocupar para que o meu futuro seja melhor, seja mais tranquilo, não é isso? Então ele diz, assim também fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Então, o que é o pagão? Aquele que não tem fé, né? Que está sempre com a mão na cabeça, sempre ansioso, como é que vai ser, E, no entanto, não é isso que ele está pedindo. Vamos usar os nossos sentidos, vamos usar os nossos membros, nossos braços e vamos trabalhar. Ao invés de me preocupar, eu tenho que me ocupar para melhorar o meu futuro, né? E no final ele diz, procurai
Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, são frases que a gente usa, né? A gente diz, na Bíblia está lá, cada dia basta o seu mal. É para a gente não se desesperar, é para a gente não ficar ansioso, mas vamos trabalhar, porque nós, homens, mulheres, seres humanos, nós temos condição de trabalhar, o que a ave não tem e que a flor não tem, o lírio não tem. E quando ele diz aqui uma coisa interessante, né? Por que vos inquieteis também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Então, quando a gente fala assim, poxa, ele está comparando a gente com o lírio do campo, que não tem uma cor linda, né? Como ele diz aqui, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com a cor tão límpida, tão maravilhosa. Mas ele diz, já aquela leitura que eu fiz aqui do Vinha de Luz, ele diz que nós ainda somos plantas espinhosas. Se nós somos plantas espinhosas, como é que eu vou me comparar com o lírio? Né? Que ele existe para embelezar, para perfumar, não é? E nós? Será que todo tempo a gente está embelezando o ambiente onde a gente habita? Será que o tempo todo a gente está perfumando com as nossas intenções, perfumando com as nossas boas ideias a todos que estão em volta de nós? Nem sempre, né? Às vezes há pessoas que a gente se encontra e a gente conversa e sai dali com um pouquinho de dor de cabeça. É sinal que não estava muito bem perfumada a situação, né? Não estava muito agradável. Então, a gente tem que entender qual foi o sentido que Jesus quis dar nessa citação dele que está em Mateus, né? E a gente fala, a cada dia baixa o seu mal. Ou seja, resolve o teu dia de hoje, trabalha, né? E se prepara para um futuro melhor. Não adianta ficar como muita gente faz, fica lamentando, bota a mão no queixo, fica, ó vida, ó azar, né? E não fazer nada que melhore o seu futuro. Então vamos ver o item 7, que ele vai começar a explicar isso para a gente. Essas palavras, levadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Com tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante, suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Se essa fosse uma condição normal sobre a Terra, ele não teria jamais saído do estado primitivo. E se fizesse agora desse princípio a sua lei, viveria sem fazer nada. Tá vendo? Então está mostrando aqui, nós temos inteligência, então nós precisamos estudar e trabalhar para desenvolver a inteligência. Ele diz, se a gente seguisse esse princípio, né? Os pássaros não se preocupam com isso, os lírios também não. Se a gente fosse viver assim, ele diz, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Por isso que todos precisam estudar e todos precisam trabalhar, para poder a gente desenvolver todas as nossas potencialidades, né? Tal não pode ser o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse anteriormente e com as palavras e com as próprias leis da natureza. Então ele criou, nós estudamos lá no livro dos Espíritos, né? As leis morais, a lei do trabalho, a lei de conservação, isso ia contrariar isso que Jesus falou. Por isso que o que Jesus falou tem outro sentido que não é o que a gente imagina. Assim como os pássaros não trabalham, então também não preciso trabalhar. Porque ele diz, olhai os pássaros, olhai os lírios. Mas ele está explicando aqui para a gente, né? Inclui-se aí a lei de destruição, né? E a lei de destruição. Tão necessária ao nosso desenvolvimento. Deus criou o homem sem vestimenta e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Vê o capítulo 14, item 6, capítulo 25, item 2. Isso. O que ele está mandando que a gente veja, quando nós estudamos lá o capítulo 14, quando ele também fala a mesma coisa, ou essas palavras não foram ditas por Jesus, ou foram mal traduzidas, ou mal reproduzidas, né?
A gente coloca em dúvida porque a Bíblia foi escrita há muitos séculos e chegou até nós depois de uma série de traduções. Mas, de qualquer forma, o Kardec transcreve na íntegra para o Evangelho. E aí a gente, então, e ele explica para nós, tira essa dúvida que a gente pode ter, né? E no capítulo 25, no item 2, é quando ele fala que o trabalho proporcionando o progresso, né? É através do estudo e do trabalho que a gente progride, né? No menor trabalho, a mulher fazer um bolo, se ela nunca fez um bolo, ela tem que ter uma ideia, ela tem que ter uma receita, ela tem que saber ler a receita. Então, no mínimo trabalho. Imagine numa situação mais complexa que vai exigir do ser humano, né, um entendimento muito maior, muito mais complexo. Portanto, nessas palavras, só se pode ver uma poética alegoria da providência, que jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nela, mas que também deseja que, por seu lado, eles trabalhem. Se Deus nem sempre os ajuda com um socorro material, Ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldades por si mesmos. E aí, interessante, né? Se Deus nem sempre os ajuda com socorro material, porque tudo vem a seu tempo, tudo vem no momento em que a gente precisa passar por aquilo, Ele diz, Deus, inspira as ideias com as quais poderão sair da dificuldade por si mesmo. E aí isso nos lembra a história do Tobias, que nós estudamos lá no item 5, lembra da história do Tobias? No item 5, né, que ele viajou, o pai pediu para ele viajar, ele teve um homem que o acompanhou, foi e voltou com ele, e na volta se identificou como sendo um anjo, né? Então é isso que acontece, a pessoa está num desespero, de uma situação difícil, e lhe ocorre uma maneira de dar uma ideia, dela sair daquele sufoco. Quem deu essa ideia? Os bons espíritos, Deus ajudando, Deus permitindo. Mas é preciso que a gente peça. Por isso que é pedir e achareis, buscai. Fala, Luciana. Sabe que essa semana, eu até comentei com o seu Valdo essa sexta, que ele e a senhora veio na minha mente, e eu lembrei logo de uma frase, de uma palestra que o senhor ouviu na internet do seu tio, e que a senhora também já comentou aqui. Essa semana eu tenho um processo de avaliação para me fazer uma certa cirurgia. E eu esqueci uma documentação. Eu saí tão irritada de casa, que quando eu entrei dentro do ônibus, eu escutei aquela voz assim, presta atenção no seu redor. E daqui até o local, eu fui vendo brigas nas laterais, discussões, desentendimento. Aí veio aquela voz de novo, você está desequilibrada, sem equilíbrio. Entrei em prece, tentei me equilibrar, consegui. Quando eu cheguei no local, senti a falta da documentação, porque eu fui corrigir. E isso eu sempre deixo, eu sou muito rigorosa. Aí veio a cena da minha mente. Você pediu? A gente está aqui, mas você não pediu? Aí eu falei, então Bezerra, meu Senhor, o que eu faço? Eu estou errando, me ajuda. Aí veio aquela voz, siga seu caminho. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer sem a documentação? Fui, continuei. Quando eu cheguei lá, eu ia perguntar a uma certa pessoa. Aí ele falou assim, não, aqui. Aí eu olhei, a moça estava plena, serena. Eu falei assim, por favor, você pode me ajudar? Bom dia. Ela, bom dia, fala. É que eu esqueci tal documentação assim. Aí ela olhou para mim e falou, não tem problema. Você vai ali, assim, vai ser resolvido. Olha só. Mas não esqueça de novo. Tá bom, obrigada. Desculpa. Foi ajudada, né? Foi ajudada. Assim, por uma coisa, para mim não foi fútil, mas porém eu não deveria ter me deixado levar. Para aquela inquietação no ambiente. No momento que eu iria fazer uma coisa
Aí eu assim, olha, não adianta você querer ajuda se você não quer. Não pedir, tem que pedir. Aí mas tá vendo pra que serve? E você vê. Porque pessoas dizem assim, mas o título é pedir e obtereis. Vai obter. Pode não ser naquele momento, mas você vê, você teve a ideia de fazer a oração para você se equilibrar, não é? O documento não ia aparecer dentro da sua bolsa. Milagre não existe, né? Não ia aparecer, mas você pediu, a pessoa que lhe atendeu estava pacificada e deu a solução para você, mas só te avisou, vai, mas não esquece mais. Não pode esquecer, muito bom. Vamos lá. Deus conhece as nossas necessidades e as atende conforme for preciso. Está vendo? Atende conforme for preciso. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe é suficiente, ele também quer o supérfluo. A providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, o homem se torna infeliz por sua própria culpa e por haver ignorado as advertências da voz da sua consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Sempre que a gente entenda isso, né? Qualquer dificuldade que a gente passe, o que eu tenho que aprender com isso, né? Você viu, né? Eu tenho que aprender que eu tenho que me isolar da confusão, entrar em prece, para eu me acalmar, para eu não me deixar envolver, porque a gente às vezes se deixa envolver, em volta de um tumulto, a gente entra na deles, né? É isso que ele está dizendo. No capítulo 5, item 4, são as causas atuais das aflições, que também são muito bons de vez em quando a gente lê lá no capítulo 5, item 4, porque muitas vezes as aflições somos nós mesmos que permitimos que aconteça, né? Capítulo 4? Está escrito aí, capítulo 5, item 4. Está escrito aí no final desse item. São as causas atuais das aflições. E o que ele fala aqui é isso, né? O homem nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe é suficiente. Ele também quer o supérfluo. E aí é que ele gasta demais, erra, não se previne para o futuro. É isso que acontece. Vamos para o item 8? A terra produz o bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as cidades de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um irá preencher a falta momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, irá considerar-se como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se ele as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que as sobras de que comeu se percam, elas não produzirão nada, e todo mundo ficará sem elas. Se as fechar no seu celeiro, os vermes as comerão. Eis porque Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, que são perecíveis, acumulai no céu, porque são eternos. Em outras palavras, não dediqueis aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Ver capítulo 16, item 7 e seguintes. Capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon, né? É a utilidade da riqueza. Então, novamente, ele vem repetindo isso para mim. Não acumuleis tesouros na terra, porque são perecíveis, né? Porque os vermes, o ferrugem pode destruir. Acumulei os tesouros no céu, que são eternos, que são as virtudes, né? É isso que está aconselhando para nós fazermos. Eu acho que isso ficou claro para nós, né? Sempre mostrando que a gente não pode acumular, o que a gente puder distribuir, a gente distribua,
porque se você acumular, não der uma boa solução para o que você tem ali guardado, sem utilidade, aquilo vai estragar, né? Seja alimento, seja roupa, seja calçado, seja lá o que for. Até o dinheiro precisa circular, né? Nem o dinheiro pode também ficar guardado o tempo todo. Faltou só o último parágrafo, né? Não é com as leis que se decretam a caridade e a fraternidade. O egoísmo sempre as sufocará se elas não estiverem dentro do coração. Fazer com que penetrem dentro dele é a tarefa do Espiritismo. Então, não precisa de lei para decretar caridade e fraternidade, porque são sentimentos que partem da nossa consciência, do nosso coração. Como o egoísmo também parte da nossa consciência e do nosso coração, se a gente for egoísta, a gente sufoca o sentimento de caridade e de fraternidade. É isso que ele está dizendo. Eu só queria mostrar uma coisa que acho interessante, que uma vez comentaram isso. Há momentos aqui em que ele fala, no último parágrafo do item 7, que vai assim, Deus conhece a nossa necessidade. Lá pela quinta linha diz assim, a providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Providência é a providência divina, porque é Deus que nos provê, certo? E anteriormente, o Guilherme leu sobre a previdência. Agora eu não sei qual foi o parágrafo que você leu sobre a previdência. E aí muita gente confunde a providência. Segunda linha. O 7? Isso. O item 7 na segunda linha, olha lá, o item 7. Essas palavras levadas ao pé da letra seriam a negação de toda a previdência. Previdência nossa, eu tenho que ser previdente, eu tenho que ver antes de que aquilo aconteça. Eu tenho que prever. Então, há uma diferença entre previdência e providência. Lembrando sempre que providência é de Deus. A providência é divina, porque é Ele que nos provê. Por isso que a gente pede tudo a Ele. Porque Ele tem tudo para dar. Mas vai dar no momento que a gente realmente precisa e vai saber utilizar. Tá? A gente fazer essa diferença entre providência e previdência. Explica novamente para eu me situar aqui. Providência divina, porque Deus nos provê. Então, tudo que vem de Deus, né? Ele é da providência divina, Ele nos provê. E previdência é para nós, é a cautela, né? Por isso que o INSS é Previdência Social, né? Instituto Nacional de Previdência. INSS. Agora mudou. Era a Previdência. Era INPS. De Serviço Social. Antigamente era INPS. Que era Previdência Social. Instituto Nacional de Previdência. Então, porque é uma coisa matéria, é nosso. Agora, providência de Deus. Agora, a gente pode dizer assim, você já providenciou o almoço, né? Aquele marido que não chega nem na cozinha, ele fala, você já providenciou o almoço? Providenciou, já fez, né? Agora eu posso prever se eu vou fazer ou não vou fazer. Isso é problema meu. Normalmente, essa providência, ela aparece nos textos com P maiúsculo. E é porque é de Deus. Bem lembrado. E a previdência, como é nosso, vem com P minúsculo. É isso aí, Carmen. Muito bem. Então vamos para o 8. Vamos lá. 8 não, 9. Eu passei a folha aqui. Não vos canseis pela posse do ouro. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Aí a gente fica assim, mas peraí, eu vou viajar e não vou levar uma muda de roupa? Não é? Eu não vou levar 2 vestimentas, eu não vou levar outro calçado. Cajado a gente não usa mais, a gente usa bengala, eu uso bengala, não é cajado, né? Porque aquele que trabalha merece ser alimentado. A gente sabe disso, a gente trabalha, merece ser alimentado, mas fica assim meio truncado isso aqui, mas o Kardec vai explicar direitinho para a gente, vai. Vamos ver o 10. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes,
Informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. É interessante isso, né? E a gente pensa nisso, né? A gente não fala, né? Você vai visitar uma pessoa, você não chega na casa dizendo assim, que a paz esteja nessa casa, que muita gente não vai entender. Mas a gente pode pensar, né? Aí ele fala, se essa casa for digna disso, né? A sua paz virá sobre ela, a casa vai ficar pacificada. Se não for, a paz ficará com você, que é isso que a gente tem que fazer, um esforço para manter a nossa paz, como você falou, independente do ambiente em volta não estar pacificado, mas eu sei me pacificar, através da prece, é uma das maneiras de pensar em Deus, pensar em Jesus, se Ele estivesse aqui, se Ele estaria aprovando isso ou não, né? Isso é... Assim, eu falo lá em casa, que assim, todos eles foram criados na doutrina, mas cada um segue seu rumo. É. Mas aí quando tem algo diferente, aí eu olho assim, eu fico inquieta. É. Aí eu falo assim, eu fico olhando todo mundo. Aí essa semana mesmo, eu olhei pra minha filha e falei, o que está acontecendo? Não, nada, mamãe. Eu falei, não, tem algo de errado. Ela, mamãe, se tem, eu ainda não percebi. Depois então você vai tomar um banho e faça uma oração. É. Aí ela pegou, foi tomar um banho, aí ela lá pensando, ela falou que de repente sentiu uma angústia, né? Relatando para mim. Eu falei, o que você fez? Ela, não sei, mamãe, comecei a chorar e pedi a Deus que tirasse aquilo de mim. Aí eu falei, então, algo se aproximou e a mamãe sentiu e é para você. É. Como ela tem uma tendência à depressão, ela é mais coisa assim, para tudo ela se lembrar, tudo ela se lembra. É. Aí ela pegou e foi, eu falei só, sabe que isso? Até usei o vocabulário da minha avó, vocês deitam, feito cavalo, levanta feito burro. Não agradece o que tem, não agradece a hora que deita, não agradece a coberta que está cobrindo. Olha quantos tons tem. É importante isso. É. Ai, mamãe, desculpa. E aí, do nada você foi, do nada não, né? Mas deu uma pacificada. É. Aí no Evangelho na quinta-feira, que a gente faz, coisas que eu já tenho chamado a atenção da minha filha caçula, toda vez que faz o Evangelho, eu falei, olha, você já tem 16 anos, não vou ficar te chamando, sabendo que você tem responsabilidade. Nesse dia e nessa hora. Ela pegou na quinta-feira, ela sentou, chegou, mãe, cadê o livro? Eu falei, que livro? Ela é o Evangelho. Eu falei, eu me esqueci. Ela pegou e deu. Observando assim. Vai indo, a gente vai, né? A gente vai contaminando o ambiente, contaminando positivamente. É isso aí, muito bem. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Interessante isso. O que ele quer dizer com sacudir o pó dos vossos pés? Se alguém não vos queira receber, nem ouvir o que você tem a dizer, quando você sair dessa casa, quando sair desse ambiente, sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, não guarde rancor, não faça comentário, não faça crítica. É a posição daquele grupo ali que ainda não está como deveria estar, não é? Porque se a gente sai dizendo, mas você viu o que eu vi, né? Sai saindo uma fofoquinha disso aí. Você mantém aquele ambiente ruim. Então ele diz, sacudir o pó dos vossos pés, ou seja, esquece as ofensas. Não se permita ser contaminado. Não se permita ser contaminado, não se permita, não fazer nenhum. A melhor coisa que tem quando a gente
percebe uma coisa errada, a melhor coisa é a gente não comentar. Porque se a gente comenta, nós não estamos ajudando em nada. E a nossa intenção é ajudar. Se a pessoa não quer nos ouvir, não vai mal, não está no momento dela. Não está no momento dela, vai chegar o momento dela. Não é isso? Então, já que ela não quer nos ouvir, a gente fala para nós mesmos. A gente faz a prece e pensa, Senhor, tem de piedade dessas criaturas, né? Que elas possam se pacificar, se acalmar, que elas possam perceber isso, né? E ele diz, porque Sodoma e Gomorra, ele fala aí embaixo no rodapé, que Sodoma era uma cidade da Palestina, era célebre por sua riqueza, e que foi destruída juntamente com Gomorra, segundo a Bíblia, pelo fogo do céu. Oh, que coisa! Por causa da depravação e da imoralidade dos seus habitantes. Passaram por um sofrimento grande porque estavam se perdendo, né, na riqueza e na depravação. Então, Sodoma e Gomorra foi citado aí. Então, ele está dizendo, em verdade vos digo que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor, porque eram povos ignorantes. E se a gente já está tomando conhecimento da doutrina, não é no dia do julgamento, é julgamento feito pela minha própria consciência. Eu errei, né? Se eu ouvi uma coisa aqui, passei adiante, né? Porque cada vez que vai rolando a notícia, ela vai engordando, né? Ela vai se enchendo de detalhes. Até chegar lá na 10ª pessoa, já chega uma notícia toda deturpada. Então, se a gente permite que isso aconteça, ainda mais nós com o conhecimento que nós temos da doutrina, a gente tem que aprender a ver, rezar e calar, né? E torcer para que aquilo não se repita e a gente fazendo a nossa parte. É bem interessante isso também, né? Vamos lá, vamos para o item 11. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviou pela primeira vez a anunciar a Boa Nova, não tinha de estranho naquela época. Naquela época, isso. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era recebido na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Olha que coisa interessante. Os viajantes eram raros porque os lugares eram muito distantes um do outro, não tinha trem, metrô, BRT, não tinha nada disso, né? Era ou ia no cavalo, ou no burro, ou iam a pé, não é? Então, era muito comum que as pessoas recebessem pessoas para pernoitar na sua casa. Era comum isso. E o Kardec está mostrando aqui, naquela época. Isso foi falado de acordo com os costumes lá daquela época, que era no Oriente, lá onde eles viviam, né? Onde o viajante era recebido até numa tenda. Nem tinha uma casa para ele se hospedar, era numa tenda. Mas mesmo assim os viajantes eram raros. Ninguém tinha muita vontade de viajar porque a dificuldade era muito grande, né? Bem diferente do que ele vai dizer agora. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes. E só nas regiões distantes, que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu, é que encontramos os hábitos dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, colocai-vos a caminho sem provisões. Sem provisões. Hoje não tem isso. Pode ser que em cidades muito interioranas ainda tenha, não é? Pode ser. Em outros países onde as cidades são muito afastadas uma das outras, mas a gente hoje, na atualidade, e veja que Kardec escreveu isso em 1800 e tanto. Então, bem diferente de hoje, né? A gente hoje tem que viajar, tem gente que exagera, né? Tem gente que vai daqui para São Paulo e leva 3 malas. Naquela época não era para levar 2 vestimentas, agora a pessoa exagera, não é? É sempre assim. Mas que nós temos que nos preparar. Hoje você vai para uma pousada, você vai para um hotel, você não vai viajar para um lugar esperando que vai ter alguém que vai abrir a porta, não te conhece. A coisa é bem diferente nos dias de hoje. Então ele está só explicando o sentido. E que foi muito importante isso, né? Quando ele manda que você, ao entrar na casa, que você saude a casa dizendo que a paz esteja nessa casa, que a gente diga isso internamente, né?
que se o ambiente lá estiver esquisito, estiver desconfortável, que você saia, que sacuda o pó do seu sapato, ou seja, não faça comentários. Então, olha como tem ensinamento, né? Foi uma coisa assim que uma coisa que eu vou viajar sem uma mala, sem nada, não vou levar mais um calçado, não vou levar um alimento sobrando. Olha o que ele quis dizer com isso. O que nós podemos extrair das palavras dele, né? A questão de abençoar a casa onde você está, onde você entrou, e quando sair, se a coisa não estiver boa, deixa a coisa ruim lá e leve a coisa boa. E sempre, sempre fazendo uma oração, porque é obrigação nossa, é dever nosso orar pela família que estiver lá em atrito, né? Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Com elas, Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Depois, eles nada tendo, não podiam despertar a cobiça naqueles que o recebessem. Era um meio pelo qual se distinguiriam os caridosos dos egoístas. Por isso, ele lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante, que não tem como que pagar sua hospedagem, porque esses são dignos de ouvir as vossas palavras. É pela caridade deles que os reconhecereis. E os reconhecereis. E está dizendo aqui, olha, Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência, ou seja, Deus vai me ajudar. Estou fazendo a coisa certa, Deus vai me ajudar. Depois, eles nada tendo, não levando muita coisa, não despertavam a cobiça, que era comum, já que o pessoal viajava e viajava a pé, mas se chega, já pensou se leva. E naquela época tinha muita coisa de levar ouro e manta de pele de animal, quanto mais importante, mais caro, quanto mais raro, mais caro. Então tudo isso despertava a cobiça, e que não se faça nada para despertar a cobiça, porque o egoísmo era grande, se é grande hoje, a gente imagina naquela época, né? Quando aqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que não os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimentos para os converter. Isso era uma pergunta, né? Vamos ler outra vez? Vamos. Fazendo a pergunta. Quanto àqueles que não quisessem recebê-lo nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimento para vos converter? Não, disse-lhes que se retirassem, pura e simplesmente, e fossem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade. É isso aí, né? Tá levando sempre a paz, nos acompanhando, né? Muito interessante como Jesus já nos apresentava o nível de adiantamento de cada ser, já de naquela época. E mostrando que está cada um num patamar. Exatamente. Não vai ser eu chegar e encontrar um ambiente ruim e eu querer me impor que eu vou mudar alguma coisa. Pelo contrário, eu vou ficar antipatizada. Minha figura vai ser... Já chegou aqui ditando ordem, já chegou falando. As pessoas não entendem, mas vai chegar um momento dela entender, né? Assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos. Assim, essa frase é boa. Diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vierem a vós e deixais em paz o que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Então, quando ele fala que o céu é tomado pela violência, isso era na época de Kardec, né? Que era tudo, eram escravizados, tudo era feito com muita violência, para que voltassem, para eles terem mais adeptos, eles alcançavam através da violência. E Kardec diz que Jesus veio pregar o amor. Então, desde Jesus, a gente tem que ter adeptos pela brandura. É o exemplo que a gente dá. Ainda ontem nós, com os amigos que foram lá em casa, nós estávamos comentando isso.
a gente, é o exemplo que a gente dá, que você traz a pessoa até para ter a sua religião. Muitas vezes a pessoa não tem uma religião, mas ouvindo o que você está falando, se aquilo tem nexo, né? Se ela considera que aquilo é que é o melhor, é que é o correto, ela acaba se interessando. Nós estamos comentando de uma pessoa que tinha uma religião e depois, conversando conosco, entrou para a família e tal, e diz, eu estou gostando do Espiritismo, estou encontrando respostas, eu vou começar a ler, mas agora você tem que estar sempre vigilante com aquela pessoa, porque o mínimo detalhe que você caia, ela diz assim, essa religião não é muito boa não, porque olha só, ela não melhorou naquele ponto ali, porque as pessoas são assim, né? Você acha que como você é adepto do Espiritismo, você não pode se irritar, você não pode fazer você não pode nada, parece que você fez uma reforma íntima completa, e a gente sabe que está escrito aqui, ó, o adiantamento é muito lento, mas desde que a gente continue caminhando, porque somos regidos pela lei do progresso. Então, nosso adiantamento moral é lento, mas tem que acontecer. A gente tem que fazer um esforço para acontecer, né? Então, na época de Moisés, o céu, quer dizer, as coisas relativas ao céu, as virtudes, a bondade, a caridade, era tomado pela violência. Tudo era tomado pela violência. Hoje é pela brandura, é pelo exemplo. É pelo exemplo que a gente dá, que a pessoa nos segue, né? Eu tenho até eu tenho exemplos meus na minha família. Uma pessoa era espírita, mas não fez muita reforma íntima dela, custou muito a fazer. Então a gente via e dizia assim, essa religião não está adiantando muita coisa não, porque não está melhorando, não é isso? Quando chegou a minha vez, quando eu levei puxaram meu tapete, quando meu filho desencarnou, que eu falei, opa, eu vou para a doutrina espírita, que eu acho que eu vou ter respostas ali. Que eu fui, meu marido tinha ideias, tinha as raízes católicas dele, ele não me acompanhou. Mas eu dizia, eu tenho que mostrar para ele que isso é muito bom. Isso é muito bom. Então eu ia ao centro, ele não ia, e ele dizia assim, como é que foi lá? Ele dizia, foi ótimo, o orador foi maravilhoso, a aula que eu assisti, meu Deus, aprendi muita coisa. Aí a pessoa vai indo, e diz, olha, isso está fazendo bem a ela, então eu vou. Então, quando eu às vezes me caía assim uma gaveta no pé, eu não podia me desesperar. Eu tinha que estar calma. Tira o pé do meio do caminho da gaveta, porque você não pode bobear. Eu tinha que manter um equilíbrio. Até que chegou um dia que ele falou, eu vou lá com você. Né, Jorge? Levou 4 aninhos. 4 aninhos eu me esforcei, gente. Bom, vamos lá. Valeu a pena. Claro que valeu, foi bom para mim. Olha, nós só temos... Hoje quem vai dar aula é você, né, Carmen? Pode. Você vai me odear. Posso gastar esses 15 minutos? Então, nós vamos começar. Esse capítulo também é bom demais, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Falando muito sobre a mediunidade curadora, sobre a responsabilidade da mediunidade curadora. Muito bom. É claro que a gente vai partir também da Bíblia, como a primeira passagem é de Mateus, mas depois Kardec vai mostrar todo o entendimento nosso com relação à mediunidade. Então vamos ler. O item 1 é o dom de curar, né? Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Mateus 10:8. Isso aí foi Jesus falando com os apóstolos. Antes deles saírem para pregar, Jesus disse isso para eles, devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, mas dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Então Jesus falou isso e até hoje tem seitas, não são religiões, são seitas que cobram, né? Faz lá, você vai lá, dá uma receitinha, ele receita alguma coisa, ou para curar alguém, ou para tirar um mau espírito, ou para fazer o seu marido voltar em 3 dias, não tem?
Está escrito lá no poste, ali, mas tudo aquilo é cobrado. E Jesus disse, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Por que recebeste gratuitamente? Estão trabalhando através da mediunidade. A mediunidade é um atributo nosso, como o da visão, da audição, né? É mais um sentido. Só que tem pessoas que têm a mediunidade mais aflorada, né? E tem pessoas que não têm a mediunidade aflorada. Médiuns todos nós somos, porque a gente tem intuições, a gente sonha, né? A gente fica assim, poxa, hoje eu tive uma ideia ótima, eu resolvi fazer não sei lá o quê, mas não foi não, foi meu anjo da guarda que disse, ó, faça isso, né? E a gente vê por isso. Eu vou até contar um lance para vocês que aconteceu ontem. Eu carrego a minha bolsinha de livros e ontem eu trouxe acho que 3 livros que eu ia precisar e chegamos em casa e recebemos um telefonema que uns amigos iam lá. Aí você dá aquela arrumada na casa assim rapidinho, né? E aí, porque a gente chega e larga tudo, né? Aí Jorge, meu marido, pega a minha bolsinha de livro, tira os livros de dentro, bota na estante, o armário onde eu guardo o livro, pega a minha bolsinha de pano, dobra e bota dentro da estante. Depois que as visitas foram embora, eu falei assim, agora cadê a bolsa? Que eu ia precisar do livro para hoje. Não, eles não sabiam onde é que tinha posto. Procurei nos lugares possíveis, não achei. Aí eu falei, dentro do carro não ficou, porque eu tirei de dentro do carro. Não ficou dentro do carro, não está no centro, não ficou no carro, está aqui em casa. A sorte é que a minha casa é pequena, né? Se eu morasse num hotel, eu não ia achar nunca, mas a casa é pequena. Mas eu parei e falei assim, não tenho mais aonde procurar. Aí ele levantou, foi lá no armário, abriu, olha a bolsa aqui. Aí eu agradeci muito a Deus, que bom que foi ele que guardou, ele que achou. No lugar bem impossível de botar, entendeu? Mas eu me sentei. Eu não tenho mediunidade, mediunidade ostensiva, mas eu me sentei e aí, quando meu filho se aproxima de mim, o que desencarnou, eu sinto como se alguém estivesse levantando o meu cabelo. Quando eu me sentei, o cabelo arrepiou todo, eu senti perfeitamente ele dizendo, pai, vai lá na estante que você vai achar a bolsa. É a ajuda que a gente tem, não é? Eu falei, gente, foi ele, porque... De repente, depois que ele falou assim, no carro não está, no centro não ficou. Aí ele foi lá direto, lá, até aqui, ó, achei. Entendeu? Aí a gente, olha como a gente tem que entender a presença dos espíritos junto de nós. Né? Agora, quando eu não me desesperei, eu não briguei com ele, eu só falei assim, a casa é pequena, vai aparecer em algum momento, né? Vamos ver, vasculhar tudo. Mas de repente ele levanta, foi lá, pegou e trouxe. E eu senti a presença dele, que coisa boa. O mecanismo de comunicação. Comunicação. Que a senhora se inclinou para poder seu filho. Você está sempre em contato. Isso nunca vai se perder. Não. Isso que Kardec diz, eu não guardo muito, que a vida não é aqui. Jesus tem uma vida futura. Porque sempre vamos estar no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. E todo momento, eu falo muito isso lá em casa, todo momento, Deus está sempre nos mostrando que Ele está ali. Nós que não estamos ali. Porque, gente, é inexplicável você botar um negócio e nascer uma fruta maravilhosa para matar a sua fome. É inexplicável um mar daquele. Você vê, se ele tivesse encarnado, ele ia me ajudar a procurar, não é? Porque nenhum filho estava presente ontem lá em casa, né? Estava cada um na sua casa. Mas se ele tivesse, ou um dos outros, dizer, mãe, eu vou te ajudar, pai, eu vou te ajudar. Ele foi ajudar. Só que pelo pensamento é muito melhor. Dona Gracilde, tem um aspecto aí muito interessante, que foi o quê? A condição em que a senhora escolheu ficar para que tudo isso que aconteceu acontecesse. Porque o seu estado de tranquilidade em relação à situação é que proporcionou todo esse desencadear de acontecimentos. Porque se a senhora baixa a sua vibração,
ele não ia chegar. Houve assim, no início, eu falei, no início, eu não estava muito equilibrada. No início eu falei assim, Jorge, você botou em algum lugar impossível. Porque nos lugares possíveis eu já tinha procurado. Aí me sentei, eu vou me sentar, vou me acalmar, a casa é pequena, vai aparecer. Sabe? Não cheguei nem a fazer uma prece, eu só achei que eu tinha que me sentar e me acalmar, para eu poder ser intuída. Nisso ele levantou, foi lá direto e pegou. Essa naturalidade é que a gente tem que fazer dela rotina. Isso. Né? Para que a gente possa efetivamente buscar, fazer com que as coisas aconteçam da forma como a gente vem buscar. Né? Porque como a gente se exaspera às vezes com bobagem. Mãe, por pequenas coisas. Virar uma coisa. Você estava dizendo que vocês iam receber visita e ter uma arrumadinha. Foi. Na hora que guardou o livro, falou assim, onde é que eu vou botar aqui? Ele não fez, né? É uma coisa que eu vou guardar aqui. Mas enquanto... ontem eu fui... Carmen, ontem eu fui botar água no meu carro. Peguei a tampinha da garrafa, me distraí, botei no bolso. Falei, caramba, cara, onde eu botei a tampinha da garrafa? Fiquei igual um doido procurando. Falei, quer saber? Vou deixar a garrafa aqui, daqui a pouco eu pego. Botei a mão no bolso, a tampinha aqui. Então, se eu fico irritado, né? Mas a nossa mente é se irritar, né? A gente perde a cabeça por umas bobagens. Eu falo por mim também. E ultimamente eu tenho feito isso. Calma. Mas é a questão de... Criatura, calma. É a questão de você se perdoar no segundo seguinte ao erro, porque se você se irrita, né? Você não dá chance das coisas se resolverem. Não dá chance. Você fica irritado, passa mal, fica doente, por causa do... E a coisa não vai aparecer. Não vai aparecer. Não vai. Fala, Luiz. Tirando a pegadinha do Jorginho. Sim. Essa coisa que você falou da mediunidade aflorada ou não, nós temos que ter a sensibilidade desses contatos que são diários. Quando você falou do roçar no cabelo, Do cabelo. eu sinto a mesma coisa, só que aqui, ó, em cima. E outro ponto que também para mim é muito presente sempre é como se fosse um ventinho gelado no rosto. Uma brisa no rosto. Gelado. E é nos momentos em que a gente ou precisa de algo ou está em uma situação que a gente se encontra em dúvida, em questão, ou que vai decidir alguma coisa. Sempre. Um momento até de perigo às vezes comigo, tá? E a gente tem que estar atento a esses sinais, que são a mediunidade, e são os líderes, são os amigos, são os nossos familiares, que estão sempre 24 horas. Eu, como só tenho essa percepção do cabelo, e é o que o Jorge tem, né? Às vezes ele está lendo lá e diz assim, estou sentindo aqui, é a mesma sensação que eu tenho. Eu sempre acho que é o meu filho que está me ajudando, mas num outro momento pode ter sido uma irmã, pode ter sido a minha mãe, meu pai, né? Pode ser, mas a sensação que eu tenho é essa, e eu acho que e é uma coisa muito interessante. Uma vez teve um orador aqui, o Acioli, e o Acioli, quando ele faz a palestra, as palestras dele são ótimas, eu conheço ele muito mais de 30 anos, a palestra dele é ótima. Ele sempre traz um roteiro, que o professor José Jorge dizia assim, todos devem ter um roteiro, para não ficar se baseando que tem uma memória fora do comum que não vai esquecer nada, porque de repente dá um branco, né? E o Acioli, apesar de fazer essa palestra excelente, sempre trouxe um roteiro. Naquele sábado, eu estava sentada bem aí na frente, ele não usou o roteiro, ele falou os 50 minutos dele, sabe, foi uma palestra excelente. E eu sentada ali, meu filho, eu falei, meu Deus, ele está aqui. Quando acabou a palestra, a esposa dele foi que fez a sustentação do passe, a Elsa, e a Elsa falou assim, hoje não foi ele que falou, ele nem olhou para o roteiro. Eu digo, eu achei que tinha alguma coisa de diferente a maneira dele, né? Ele falou, foi impressionante, a coisa foi fluindo, e eu me sentindo bem, que coisa interessante isso, né?
É muito, quer dizer, ela viu que ele não usou o roteiro, ela falou, hoje não foi ele que falou. Eu senti ali, e meu filho estava aqui, assistindo a palestra também, que para ele se aproximar, isso é muito bom da gente saber disso, né? Entender isso, né? Gente, olha, nós não vamos sair do dom de curar, nós não vamos aprender a usar o dom de curar, porque já vai estar na nossa hora já. Mas a gente, semana que vem, a gente começa o capítulo 26, que é bom que vocês deem uma lidinha em casa, porque olha só, o dom de curar, a questão das preces pagas, né? De outras religiões que tudo cobram. Depois ele vai falar da mediunidade gratuita. É um capítulo pequeno, ele fala também dos mercadores expulsos do templo, que é uma passagem que muita gente fala que Jesus expulsou os mercadores com violência. Jesus jamais usaria de violência, né? Imagina, se nós convivemos com o altivo, que era uma pessoa que era capaz de mostrar que você estava errada, sem alterar a voz, falando brandamente, imagina Jesus, vendo uma situação que ele não estava aprovando, seria fazer como muita gente pensa, que ele chegou chutando as mesas. Não, de jeito nenhum, né? E a senhora vê que é uma coisa que é meio descabido, porque se ele lá na crucificação dele, a gente tudo lá ajudando, E ele lá pedindo, misericórdia por nós não sabíamos, imagina se ele ia chegar desse jeito. Não tem como. A serenidade dele saber que ele já tinha que ir para tal lugar, e ali ele já ia ser crucificado, né? E ele chegar numa violência dela. Não se pode imaginar uma coisa dessa. Mas tem gente que questiona isso, sabe? Então eu digo, gente, se tem alguma coisa na Bíblia mostrando uma revolta, não. Ele pode ter se indignado. Você pode se indignar com a coisa e manter a sua fisionomia equilibrada. Mas você por dentro, você diz, não acredito no que eu estou vendo, né? Então você está indignado com aquilo, ele pode ter se indignado. Mas quanto a resolver a situação com violência, chutando mesa, não, Jesus jamais, né? Ele era todo amor para nós. Você não quer fazer a prece para a gente, para encerrar? Né? Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nós muito te agradecemos, Senhor, por esses instantes em que ficamos aqui, reunidos em Teu nome, estudando, Senhor, as Tuas palavras, analisando, refletindo, trazendo cada pensamento Teu para nós, para que possamos, Senhor, aprender a enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia, as situações complicadas que às vezes passamos, mas percebemos, Senhor, que conforme nós vamos estudando, nós vamos nos esclarecendo, nós vamos nos acalmando e aprendendo a lidar com essas situações que nada mais são do que lições. Lições que nós temos que observar, aprender e da próxima vez que acontecer, a gente já saber como reagir. E sempre reagir com um pensamento voltado a Ti, Senhor. Porque recebemos muito de Ti, recebemos muito dos bons espíritos que nos ajudam, dos nossos anjos de guarda e de Deus, nosso Pai. Então, Jesus, com o nosso coração agradecido por termos começado tão bem o nosso domingo, nós te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com a Tua paz. E te pedimos permissão a Ti, aos bons espíritos e a Deus nosso Pai, para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Abençoa, Senhor, os trabalhos que ainda vão se realizar. Fica conosco, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Graças a Deus.